Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma semana de aula. Hoje nós iremos estudar um assunto bem legal em geografia. Iremos estudar a página 35 e a página 36, que tem como tema elementos naturais e culturais dos indígenas. Vamos aprender um pouco sobre esse assunto, né? Os elementos naturais é utilizado pelos indígenas e também os elementos culturais que fazem parte da vida dos indígenas. Então eu gostaria que neste momento você pegasse aí seu material didático, o seu livro, e vamos acompanhar a aula comigo. Vamos acompanhar a aula de hoje. Então vamos lá, corra lá e pega o seu material e vamos acompanhar. Então nós iremos iniciar aqui na página 35, falando um pouco, vamos conhecer um pouco sobre os tipos de moradia dos indígenas. Então gostaria que você aí prestasse atenção e vamos aprender mais um pouco um assunto novo. Então vamos lá, acompanhar aí no livro de vocês, a página 35, e a tia irá iniciar aqui o texto. Vamos lá. Então nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Então aqui vai falar um pouco sobre as aldeias dos indígenas, que nem todas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados aonde, crianças? Na natureza. Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos. Tanto faz, de uma aldeia para outra, os materiais que eles vão utilizar são os mesmos, ou seja, todos os materiais que os indígenas precisam, eles retiram da natureza. Mas a madeira e as folhas são diferentes. Por que são diferentes? Porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existe em outro lugar. Então aqui como diz assim, em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos. Os materiais que eles utilizam são os mesmos, ou seja, vão utilizar sempre os mesmos materiais, na natureza, ou seja, o tipo de madeira, o tipo de folha, só que também são diferentes porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro lugar, ou seja, nem sempre vai existir. Então o tipo de madeira que ele vai utilizar é diferente e também o tipo de folha. Isso vai depender da localização que eles vão retirar da natureza. Então, por isso, nem sempre a madeira é a mesma, mas todos os materiais que os indígenas utilizam são retirados da natureza. A diferença só é a madeira e também o tipo de folha que eles utilizam para fazer suas moradias. E normalmente os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e também duráveis para fazer a estrutura das casas. Então eles vão utilizar o que? Aquelas madeiras que são mais resistentes e que são duráveis, que vai durar muito tempo para fazer a estrutura das casas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores. Isso vai depender da estrutura e também do local que eles habitam. Então eles vão usar sempre madeiras ou maiores ou menores, dependendo da oca, do tamanho da oca. Então gostaria que você observasse aí no livro de vocês. Aqui nós temos 3 imagens, e aqui está mostrando a estrutura de uma oca. Aqui nós estamos vendo, aqui são casas indígenas, são moradias indígenas. Então você observa aí no livro de vocês, temos aqui esses 3 tipos que está mostrando o que? A estrutura. Então aqui nós temos o que? A madeira que eles utilizam da natureza. Então aqui nós vamos ter o que? O cipó, que são que eles utilizam para amarrar, E aqui temos aqui a estrutura de uma moradia indígena. Então vocês podem observar no livro de vocês. Aqui na página 36, temos aqui,
Então, na verdade, a cultura dos indígenas, eles interferem nas suas construções. Ou seja, a casa, que é a oca, não dura mais que a vida deles. Por quê? Porque eles não precisam de uma casa que dure muito. Eles não precisam construir uma casa que vai durar a vida inteira, vai durar a vida deles. Não. Em geral, eles vão para outro local quando a coleta da região acaba. Então, ali eles constroem suas ocas e ali eles vão plantar, vão caçar, vão pescar. Então, quando a coleta daquela região acaba, eles se mudam para outra região, para outro local, né, em busca de coleta. E muitas vezes eles também não conhecem materiais de construção, como o cimento ou ferro, e constrói com materiais disponíveis na natureza, que se degradam com mais rapidez do que os primeiros. Por exemplo, como eles não conhecem o cimento, não conhecem o ferro, então eles constroem suas casas com os elementos da natureza. E esses elementos eles não vão durar muito tempo, que nem uma casa que é construída de tijolos. Por quê? Porque os índios eles só conhecem o quê? Os elementos da natureza. Então, eles constroem suas casas apenas com os elementos da natureza. Eles não têm conhecimento, né, do tijolo, do ferro. Então, não vai durar muito tempo, né, como uma casa que é construída de alvenaria. Os indígenas também veem a natureza ao redor da aldeia como sua moradia. Então, preste atenção aí, criança. Então, os indígenas, né, eles veem a natureza ao redor da sua aldeia como sua moradia. Como? De que forma? É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas os quartos dela. Ou seja, né, eles vivem mais fora das ocas do que dentro. Então, é como se a oca fosse apenas o quarto e tudo que está ao redor fosse a sua casa. Ou seja, porque ali ele vai plantar, né, ele vai caçar, ele vai pescar. Então, a oca serviria apenas como seu quarto. Então, tudo que está em volta é considerado a sua casa. É como se fosse a sua casa. Tudo que está em torno da aldeia é como se fosse, né, a sua moradia, a sua casa. Eu gostaria que você observasse aí também essa imagem aqui da página 36. Né? Nós temos aqui uma oca. Aí você pode observar aí, né, os materiais utilizados, dá pra gente perceber, né, os materiais aí que foram utilizados, como a palha, a madeira, né, o cipó. E aqui ao lado diz assim, ó, é possível observar os diferentes tipos de trama, amarração, acabamento, né, de acordo com cada aldeia. Então, como eu mostrei aqui na página 35, vocês observaram aqui que aqui nós temos, né, aqui a estrutura da casa, que é a madeira, e nessa outra aqui já está coberta. Aqui, né, nós temos aqui os materiais e dá para perceber claramente, né, o tipo de material utilizado aí. Então, aqui nós podemos perceber que há a diferença, né, de construção. Algumas aldeias já estão influenciada pela maneira de construir do europeu. Em algumas delas já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam sua identidade. Então, só para vocês terem uma ideia, crianças. Algumas aldeias, né, a gente pode ver e perceber que algumas aldeias já foi influenciada pela maneira de construir dos europeus. De que forma? Porque os europeus, né, utilizam o que? O tijolo, usa tijolo, cimento, areia, o ferro para construir. E algumas aldeias já foi influenciada por essa maneira de construir do europeu. E isso o que é que pode fazer? O que pode acontecer? O índio pode perder sua identidade. Porque ele tem uma boa relação com a natureza, né? Todo o material que ele utiliza é da natureza. Então, essa maneira de que ele já foi influenciado, de construir do europeu, termina o índio perdendo sua identidade.
É preciso aprender o quê? A respeitar o modo de vida de cada grupo social. Então, temos que respeitar, né, o modo de vida de cada grupo, de cada pessoa. Não existe o modo correto e o modo errado, mas existe o modo de cada grupo. Então não tem para dizer assim, aquela maneira dele construir é errada, aquela maneira dele construir é certa. Não, nós temos que respeitar a maneira, né, o modo de vida de cada grupo. Então, os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por quê? Porque tudo que eles precisam, eles encontram na natureza. Então, ela é considerada como uma fonte, né, de toda a existência deles. Por isso, em geral, eles vivem próximo a algum rio. Sempre você vai ver as aldeias indígenas, elas estão construídas próximo a um rio. Por quê? Porque ali ele vai precisar da água, né? Por seu modo de vida, por seu dia a dia, né, para pescar, para tomar banho, para lavar, para cozinhar. Então, sempre você vai ver também que a construção deles é próximo a algum rio. E também para a agricultura, né, para regar a sua agricultura. Então, ele vai sempre construir suas aldeias ali próximo. Aqui abaixo também temos outra imagem, vocês observam aí na página 36, que diz assim, ó, em algumas aldeias já se trabalhava com agricultura, já fazia o plantio da mandioca, do milho, do arroz, eles já faziam isso em algumas aldeias. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Agricultura de coivara, o que é isso, tia? É uma técnica que eles utilizavam, ou seja, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Isso que se chama coivara. Eles, né, queimavam uma parte da floresta que era para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil ou fraca, mudava de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Ou seja, eles queimavam, né, uma área, né, da floresta, uma parte da floresta. Então, quando o solo não estava mais bom para plantar, ou seja, que estava ficando fraco, né, ou pouco fértil, eles mudavam a aldeia para outro lugar. Então, por isso que não durava muito tempo. Aquela casa não era a vida deles, não. Porque estava sempre mudando. E isso quando acabava o quê? A coleta, né? E também quando o solo ficava fraco e pouco fértil. Eu estava sempre mudando, né? Buscando um solo fértil para fazer sua agricultura. Então, por isso que era chamado de agricultura de coivara. Eles queimavam a parte para plantar. Então, aí você pode ver que os elementos, né, naturais, temos aí os elementos naturais, que são os elementos, né, da natureza que os indígenas utilizavam para fazer suas ocas, né, suas casas. E também os elementos culturais, que são aquelas aldeias que já foram influenciadas pela maneira de construir dos europeus. Eles já utilizam os tijolos, tijolo, né, o cimento para construir as suas casas. Então, algumas aldeias já foi influenciada aí nessa maneira de construir. Mas como aqui a gente falou, isso termina, né, fazendo com que o índio ele perca a sua identidade, porque ele já foi influenciado pela maneira de construir do homem branco, ou seja, dos europeus. Então, aqui vocês irão fazer, né, as atividades das páginas 37 a 42 para concluir esse assunto, né, os elementos naturais e culturais dos indígenas. Então, gostaria que vocês colocassem aí na página 37, a gente vai explicar aqui um pouco a atividade, né, como vocês irão fazer. Na página 37, diz assim, ó, procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, do espaço dos indígenas. Depois,
registre as informações que você encontrou nas linhas a seguir. Então aqui é pessoal e vocês vão procurar informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, ou seja, do espaço dos indígenas. Então você vai procurar, né, vai pesquisar e vai escrever aqui o que você encontrou sobre, né, esse assunto. Então essa daí, primeira questão é pessoal. Segunda questão, página 38. Marque com X os materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente utilizam na construção de suas ocas. Então aqui nós temos alguns materiais, você vai marcar aquela, né, que eles costumam utilizar para construir suas ocas. Segunda questão. Estabeleça a relação entre as duas colunas, escrevendo os números correspondentes. Aí temos aqui a primeira, folhas, segunda, madeira com grandes dimensões, terceira, madeira com menores dimensões e 4, fios e palhas. Aí você vai fazer aqui a relação, estabelecer a relação entre essas duas colunas. Nós temos aí para a sustentação, o que eles utilizam? Para a cobertura, para amarrações e acabamentos e para fazer a estrutura. Então você vai colocar aqui os números correspondentes. Quarta questão. Reflita e descreva a relação entre a prática de agricultura de coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Então você vai refletir e vai descrever essa relação, né, entre essas práticas aí. Página 39. Observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. Identifique as diferenças entre os espaços. Então você vai observar, né, nós temos o interior de uma oca e o interior de uma casa. E você vai identificar as diferenças entre esses dois espaços. Aí aqui abaixo, né, você vai escrever essa diferença que você observa, né, no interior dessa casa e também, né, da oca. Então aí também é uma resposta pessoal. Página 40, sexta questão. Escreva a resposta das perguntas a seguir. Letra A. Você acha que os indígenas sabem aproveitar o que a natureza tem para oferecer? E por quê? Então aí é uma resposta também pessoal. Então você vai colocar aí. Você acha que os indígenas sabem aproveitar o que a natureza tem para oferecer? E por quê? Letra B. Você acha que a forma de construir dos indígenas agride a natureza? Por quê? Então, você vai também escrever essa resposta pessoal. Letra C. Você acha que a forma de construir dos europeus agride a natureza? E por quê? Também a resposta pessoal. Letra D. Os indígenas poderiam construir da mesma forma que os europeus? E por quê? Aí você vai dizer se sim ou não. E por quê? Sétima questão. Escreva o que você entendeu sobre a seguinte afirmação. A casa ou oca dos indígenas não duram mais que a vida deles. E isso é uma questão cultural. Então você vai escrever aí o que você entendeu, né, dessa frase aqui, dessa afirmação. Aqui é uma afirmação. Então foi o que você entendeu. Aí você vai escrever aqui, né, nas linhas abaixo. Página 41. Pense e escreva por que podemos dizer que a natureza é a casa dos indígenas, embora eles tenham uma casa, que é sua oca. Então você vai buscar lá no texto novamente, vai fazer a leitura do texto para você lembrar aí, ó. Pense e escreva, porque podemos dizer que a natureza é a casa dos indígenas, embora eles tenham uma casa que é sua oca. Nona questão.
Observe a imagem a seguir e escreva o que você percebe de diferente. Então, você vai observar essa imagem e você vai escrever abaixo o que é que você percebe de diferente entre essa imagem aí. E a 10ª questão, vocês vão procurar no caça-palavra a seguir as palavras que completam corretamente a afirmação apresentada. Né? Nós temos aqui, aí você vai completar, né, com as palavras do caça-palavra. 11ª. Pesquise e descreva as funções de cada habitante da aldeia indígena na construção das ocas. Então aqui você vai pesquisar e vai descrever as funções de cada habitante, né, da aldeia indígena na construção das ocas. Então vocês vão fazer até a página 42. Então essa foi nossa aula de hoje. Faça a atividade, né, com atenção. Vá lá no texto, faça a leitura novamente para você responder, né, sua atividade. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.